Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao episódio 100 do podcast do Fisiortopedia. Então hoje a gente está celebrando um número muito especial, depois de 2 anos de trabalho, toda segunda-feira a gente lançando episódios inéditos para você, para a gente discutir um pouquinho e elevar o nível da fisioterapia. Então a proposta é trazer essas reflexões para o nosso dia a dia e a gente realmente ter um espaço diferente para poder levar a nossa profissão, a nossa classe para outros patamares e a gente poder aprofundar alguns assuntos que no dia a dia muitas vezes a gente não tem espaço para isso. Então, gostaria muito de agradecer, foram quase 100 horas de episódio gravados e para a gente comemorar isso a gente trouxe o nosso time de podcasters. Então, Ana Maria Siriani, Luiz Espanhol, Hélio Nishioka, Rafael Crescicalite e os novos membros Bruno Saragiotto e Thier Parmiamato, onde eles vão compor o time de episódios internacionais. Então, aguardem, ano que vem a gente tem muitas novidades, mas eu queria deixar meu agradecimento especial para todo mundo que esteve com a gente, que compartilhou, usou por aí, em todos os lugares aí, e então a gente está muito feliz com esse momento. Então, um grande abraço para todo mundo, aproveitem esse episódio mais do que especial. Um grande abraço e valeu! Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fisiortopedia e dessa vez um episódio mais do que especial, nosso episódio 100. Então, depois de uma longa jornada, diversos problemas técnicos, diversas ideias mirabolantes, estamos aqui no nosso episódio muito especial. Então, hoje é um episódio comemorativo, vai ser um episódio muito solto. Então, fiquem muito à vontade aí para estar escutando aí. E a gente vai contar um pouquinho dos nossos bastidores, do que se passa aqui dentro dos podcasters do Fisiortopedia, né? Então, hoje a gente está aqui, eu vou passar aqui dentro da ordem que eu estou vendo. Vou começar pelo senhor mais elegante dessa roda, Hélio Nishioka. Hélio Nishioka, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E, por favor, já comece falando sobre suas experiências com podcasters. Fala aí, pessoal. Bom dia. Tudo bem com todo mundo aí? Não vou falar bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Porque as pessoas podem estar ouvindo isso em qualquer horário. Cara, é uma experiência nova e como muita coisa na vida, a gente aprende, né? Você nunca está pronto para ser pai, você nunca está pronto para casar, você nunca está pronto para ser chefe, e são coisas que você aprende fazendo. E mais uma coisa que eu aprendi fazendo foi fazer podcast. Como escrever um roteiro, como construir junto com o convidado o roteiro. Eu percebi, por exemplo, que quanto mais eu submetia ao convidado a liberdade para ele mexer à vontade no roteiro, mais funcionava, mais ficava legal o podcast. Então, mais uma coisa que eu aprendi fazendo. Aprendi a ser pai, aprendi a ser chefe, aprendi a ser até podcaster agora. Vamos lá, né? Meus filhos acham o máximo, porque eles falam na escola que o pai deles é podcaster. Meu pai é um podcaster. E outro dia eu estava gravando live no Instagram, e o meu filho tem 11 anos, ele falou na escola assim, pô, meu pai grava live. Então, assim, pô, pelo menos eu não estou sendo aquele pai velho, né? Aquele pai ultrapassado. Eu sou um pai que estou na rede social junto com os meus filhos. Então, é muito legal isso. Muito obrigado pela oportunidade. Fiz ortopedia, foi muito legal. Muito bom. Então, temos um pai influencer aqui, né? Então, é uma coisa muito moderna, muito bom. E assim como o Hélio falou, é uma coisa muito interessante, assim, de pensar que como cada um de nós elabora é muito diferente, a gente vai querer discutir um pouquinho sobre isso, né? E eu vou chamar agora Luiz Espanhol. Espanhol, uma pessoa que eu nunca imaginei que eu estaria fazendo um podcast com ele, e hoje ele participa de diversos episódios. Fala um pouquinho do seu processo interno aí como podcaster. Pô, legal. O que eu tento fazer no canal lá do Sport Sample é fazer episódios que eu gostaria de ouvir, né? Então esse é o meu ponto-chave, assim. É, e é uma experiência interessante porque eu sempre me divirto demais, porque eu convido as pessoas que eu tenho interesse nos assuntos, etc. Eu acho que é uma oportunidade muito boa de conhecer pessoas novas, de assuntos interessantes que talvez a gente ainda não teve oportunidade de discutir, eu abordar, tanto nas minhas pesquisas, por exemplo, mas quanto na prática, né?
E isso gera oportunidades depois, né, de colaboração também. Então, pelo menos 2 convidados que eu fiz entrevistas, a gente vem colaborando em alguns projetos depois que eu fiz o podcast. Eu sempre fico a minha questão só é que eu sempre fico me perguntando como isso ataca o público, né? Porque eu sempre deixo aberta uma página para comentários e tal, e ela tá em branco, né? Nunca tem nada lá, nem sugestão e nem nada. Por isso que eu nunca mudei o esquema, porque nunca teve. Então eu não tenho muito feedback do público para saber como que é, mas para mim é muito divertido. Então, na verdade, eu faço podcast entendendo que se eu tivesse ouvindo seriam assuntos interessantes, então talvez ele é focado nos meus interesses. E eu aprendo demais e eu curto demais isso. Então agradeço ao Fisioterapia em Ortopedia pela oportunidade e até fica um chamado, né, para o pessoal talvez se gosta ou não gosta, tal, começar a compartilhar um pouco mais, deixar um pouco mais de informação lá na nossa página do podcast. Muito bom, Luizão. E a gente também tem aqui Ana Maria Siriane. Aninha, por favor, conte um pouquinho desse por trás aí dos bastidores. Então, Fulco, muito obrigada pelo convite e por estar reunindo todos nós aqui. O podcast, para mim, foi uma baita oportunidade de poder falar de ensino-aprendizagem, que era um assunto que eu queria muito trazer das minhas experiências, no meu trabalho no Centro de Desenvolvimento Docente aqui na faculdade, e não tinha como colocar essas duas coisas no meu perfil, daria muita confusão de público, de audiência. Então, eu encontrei no podcast a oportunidade de dividir essas coisas que eu tenho aprendido e que ajudam, espero, né, professores e estudantes. Então, assim, fico super grata. O podcast mexeu muito comigo, acho que como o Hélio estava comentando, em termos de aprendizado, eu fui fazer um curso de fonoaudiologia para... Fonoaudiologia não, né? De método de comunicação com uma fonoaudióloga para melhorar a minha comunicação falada. Eu tinha vários vícios de linguagem, então, se a gente pegar os primeiros episódios e os últimos, dá para perceber que eu fui tentando melhorar esse aspecto, ainda estou em treinamento. Eu gosto de dizer que eu ainda estou em treinamento, porque eu ainda solto uns né, uns tá, assim, repetido, A mas gente ia acho te dar um que... toque mesmo, viu, Ana? Porque você fala muito mal na rede. A gente ia dar toques para você, porque tava cansativo o negócio, viu? Realmente. Eu imagino. Mas, assim, me incomodava, eu queria entregar um negócio de qualidade, porque é um podcast, os podcasts do Fiz em Ortopedia são muito escutados. E a gente tem, eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem outros profissionais de saúde escutando. Então, eu queria entregar um negócio bacana e convencer estudantes a se dedicarem com mais estratégia, com mais metodologia para estudar, e os professores, porque quando eu passei pelo processo de desenvolvimento docente na minha unidade, eu me senti muito valorizada. Então, ter alguém que está olhando para o professor como alguém que precisa de capacitação, que quer melhorar, foi muito interessante para mim e eu queria dividir isso. E o podcast Aprender e Ensinar foi essa oportunidade. Fico super feliz e tenho trazido convidados eventualmente. Talvez de todos nós, acho que eu que faço alguns episódios sozinho, uns monólogos, e o pessoal me aguenta, então estou achando ótimo. Sensacional. A gente já vai falar das métricas, o Rafa está se coçando que ele quer falar desse processo, você falou do alcance, né? Mas a gente ainda não vai chegar nisso. Rafa, agora, meu grande parceiro de podcast, eu queria que você falasse também um pouquinho desse processo interno aí, como que você enxerga esses podcasts que a gente tem feito. Eu acho que é interessante a gente ver retrospectivamente, né? A gente olhar lá os primeiros episódios, assim, quando a gente começou. Outro dia eu fui escutar, porque eu estava procurando um episódio para enviar para uma pessoa que era pertinente a um tema, né? E eu achei um dos primeiros episódios que a gente estava viajando e fazendo podcast no carro. E no caso, tem os momentos que eu paro para pagar o pedágio ali, a gente se perdeu, né? Então, a gente começou com esse projeto realmente com uma ideia de divulgar a informação, divulgar um pouco dos nossos bate-papos que já aconteciam naturalmente, das nossas reflexões. E com o tempo a gente foi percebendo que as pessoas queriam participar disso, queriam escutar isso, né? E gostavam dos assuntos, sugeriam coisas. E aí a gente foi, obviamente, tomando vergonha na cara, né? Compramos equipamento, investimos em estrutura para a gente fazer isso.
E foi uma grande surpresa, né, o podcast, porque eu acho que é impressionante como a gente, num papo de 30, 40 minutos, pode entrar na casa de tanta gente, né? A gente está nessa semana que a gente está gravando o podcast, na semana que a retrospectiva do Spotify foi lançada, né? E, poxa, quanta gente não escutou o podcast Fisiortopedia, ou foi o podcast mais escutado, né? A gente recebeu várias mensagens. Então, isso só quer dizer para a gente que a gente está no dia a dia dessas pessoas, a gente está no carro com elas, a gente está em casa com elas estão lavando louça, estão, sei lá, passeando, andando, fazendo exercício, escutando a gente, né? A ponto de elas se sentirem íntimas da gente, né? Para vocês, no caso, que estão nos ouvindo aí. Isso é muito legal, assim, para quando a gente, alguém vem comentar alguma coisa, sabe, que a gente discute em podcast, no dia a dia, sentindo que faz parte daquilo, isso é muito legal para a gente, né? Porque, no final das contas, podcast é uma baita de uma oportunidade para a gente discutir, criar laços, né? E é uma baita de uma convivência, por assim dizer, né? Teve gente ali que a gente recebeu nas notificações da retrospectiva que assistiam mais de 5 mil horas de episódios do Fisiortopedia, 5 mil minutos, perdão, de episódios do Fisiortopedia. Então, assim, poxa, ficou muito com a gente, né? Ao longo desse tempo. Então, assim, é gostoso de perceber isso, assim, é gostoso de perceber que a gente está chegando longe, a gente está chegando em vários países e que a gente está no dia a dia aí de colegas, não só da fisioterapia, mas de outras profissões, e de uma ideia que começou lá atrás, né, eu e o Fulco, falando, poxa, a gente sempre escutou muito podcast, a gente escutava coisas diversas, a gente podia criar o nosso, né, um ambiente onde a gente podia falar nossa opinião, discutir as coisas que a gente acha que são interessantes, e surgiu daí, né, e desde lá já foram 186 episódios, né, com todos os quadros aqui, então, poxa, foi uma baita trajetória aí, né? E é legal ver esse caminho e viver esse caminho. Muito bom. O espanhol está com a mão levantada, ele é muito educado. Por favor, espanhol. Eu só queria dar um follow-up sobre o que o Rafa falou, porque o interessante do meu histórico, pelo menos, com a questão de virar host de podcast aí do programa do Fisiortopedia, é que, na verdade, eu era o ouvinte assíduo antes, né? Então, acho que todo mundo sabe que eu corro e eu sempre alterno enquanto eu tô correndo. Às vezes eu corro não ouvindo nada, às vezes eu corro ouvindo música e às vezes eu corro ouvindo podcast. E o interessante é que eu não sigo tantos canais assim em comparação com as vezes que eu corro. Então, às vezes acaba os podcasts das coisas. E eu comecei a ouvir o podcast do Fisiortopedia, gostei demais, então eu esgotei todos os canais praticamente do Fisiortopedia e entrava para comentar nos grupos, nas redes sociais, né? Falava, nossa, capítulo é o máximo, porque sempre que eu paro de correr eu tô empolgadaço, né? Quem me conhece já deve ter visto isso. Eu paro de correr, eu começo a mandar mensagem para todo mundo, falo, nossa, que é demais, ideia de pesquisa surge, por aí vai. E aí, depois de algum tempo, né, nessa atividade, eu acabei sendo convidado. Então, assim, o engajamento com o projeto, né, começa eu sendo um ouvinte, né, dos podcasts de vocês, do canal principal, do canal do Hélio e do canal da Ana. Então, assim, foi uma experiência interessante. Bom, obrigado por chamar de principal, tá? Mas somos todos, todos os podcasters. E também agora com uma grande novidade aí, eles ainda não começaram, então eles não vão falar uma grande experiência, mas eles vão falar algumas perspectivas futuras, que já é o próximo ponto que eu queria falar com todo mundo, né? Em todo esse processo. Então, Bruno e Thier, vocês tiram no para o ímpar, quem quiser começar, quem ligar o microfone primeiro fala, tá? Então fiquem mais do que à vontade. Quem que vai começar? Tanto faz. Então vai lá, tia. Já que você falou, Ladies, você Bruno pronunciou, complementa. foi Vocês não Primeiras precisam damas, brigar, né? viu, gente? Ladies Não precisa first, brigar, dogs after, né? Então, Exato. Pessoal, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, com esse time que a gente admira tanto. Durante esse ano, então, surgiu a oportunidade da gente começar a pensar em uma nova ideia, né, um projeto para o ano que vem, possivelmente. Eu e a Bruna, a gente ainda está desenvolvendo, então não tem nada muito pronto, mas acho que o que eu posso falar, e aí o Bruno complementa, é que é uma ideia de tentar fazer um podcast internacional, onde a gente vai tentar chamar fisioterapeutas de fora, né, para a gente ouvir um pouco experiências de pesquisa, áreas de atuação de físios de outros países, para a gente trazer um pouco dessa realidade para o pessoal aqui do Brasil.
a gente teve a oportunidade de fazer o doutorado fora do Brasil, né? E a gente conheceu bastante gente lá e continuando como pesquisadores aqui no Brasil, a gente faz colaboração com bastante pesquisadores e a gente acha que é muito legal ter essa perspectiva, né? Um olhar de fisioterapeutas de outras áreas e de fora do Brasil para talvez gerar alguma forma de inspiração para quem está aqui ouvindo e acompanhando os podcasts do Fisiortopedia. Bom, Bruno, vai ter café no seu podcast? Eu acho que a gente pode pensar alguns episódios especiais de café. Eu queria falar antes, assim como o Luiz falou, eu também acho que eu conheço Fisiortopedia desde o início, acho que desde da fundação. Então eu comecei acompanhando de longe, depois comecei como um convidado, né, um professor, participei de alguns podcasts, webinários, e sempre fui um consumidor, né, de tudo que vocês têm feito. E aí, nessas conversas, o Fuco, o Rafa, pensando, e a gente acha que o Fisiortopedia deveria ser ouvido, esse conteúdo deveria ser ouvido também, né, acho que até com uma audiência internacional, mas acho que trazer pessoas de fora para, né, para os fisios daqui, né, escutarem. Então foi aí que veio a ideia um pouco desse podcast, que tem alguns desafios. A gente passou esse ano quase, né, boa parte desse ano planejando esse podcast, pensando em estratégias e esperando algumas burocracias, né. O pouco que a gente sabe é que ano que vem ele estreia, e também que a gente vai aprender a fazer podcast, né, assim como o Hélio falou. Hélio, eu já aprendi a ser pai, né? Eu já aprendi a ser marido. Acho que podcaster, acho que vai dar certo. E acho que vou aprender muito com vocês também, né? Que são os podcasters oficiais. Muito bom. Eu vou fazer a roda de novo, girando todo mundo. E agora eu queria falar um pouquinho, que eu acho que é um negócio que todo mundo se interessa muitas vezes, é essa questão de inspirações, né? Então, obviamente, quando a gente faz um produto, a gente acaba consumindo outros para trazer essa ideia e conseguir transferir para o nosso público, né? Então, é legal porque cada um de nós, a gente traz públicos muito diferentes, então dificilmente converge alguma questão, até pelas temáticas. Então, Elinho, me fala um pouquinho do que te inspira, do que você consome e o que é essa proposta, se você está realmente conseguindo fazer o que você esperava dentro dos podcasts, né? Então, fala um pouquinho aí. Cara, minha principal inspiração para fazer podcast foi o Luciano Pires, que tem um podcast chamado Café Brasil, que é um cara assim, tipo, quando a internet era tudo mato, o cara já era um podcaster já. Então, eu escutei muitos episódios do Luciano, um episódio de... Ele chama o trabalho dele de um fitness cerebral, assim. Então, ele tem alguns livros escritos, foi um cara que subiu até o terreno base, plano base lá do Everest, tem um livro escrito sobre isso. Eu acho muito legal, e até o meu bom dia, boa tarde, boa noite que eu uso, é um bordão que ele usa, né? Eu não acho que eu estou copiando o Luciano, acho que eu estou homenageando o Luciano, né? Porque realmente, né, o cara teve essa visão o cara tem 65 anos, o cara teve essa visão de estar gravando um negócio que não tem hora para ouvir, né? Principalmente eu que vim que sou mais velho e a gente esperava o horário para assistir um programa de TV, a gente esperava um programa de rádio, a gente tinha hora, tipo, que você queria assistir tal coisa, você tinha que esperar um intervalo. Hoje não, hoje a gente assiste as coisas que a gente quer, a hora que a gente quer, e inclusive tem uma coisa engraçada, que eu estou proibido de ouvir podcast pelo meu terapeuta. É muito engraçado isso, porque eu gravo podcast, mas o meu terapeuta começando a conversar com ele sobre isso, né? Eu falando para ele que eu estava cansado, tal, e eu treino bastante, faço bastante exercício, eu corro. E aí eu falei, numa das conversas, eu falei para ele assim: bom, eu ando de moto, eu instalei um sistema de som dentro do meu capacete, então toda vez que eu estou me deslocando, eu estou escutando podcast. Aí eu vou correr, eu escuto podcast, aí eu estou trabalhando, eu estou escutando podcast. Ele falou assim: escuta, não dá para ficar um pouco sem aprender alguma coisa, assim, não dá para escutar música, não dá para... Então, assim, eu tô meio como ouvinte, eu tô meio suspenso de podcast, porque o cara falou: meu, dá um tempo, você precisa largar um pouquinho para você dar aquela, né, mais assim,
A minha inspiração realmente veio do Luciano Pires, eu acho que ele foi um desbravador aí nesse mundo, e eu continuo ouvindo e acho muito legal o trabalho dele. Muito bom, muito bom. E indo espanhol, por favor, o que te inspira aí? Que outros episódios você escuta, outros podcasts, né? Ou não precisa ser necessariamente isso, mas, né, em relação a toda essa motivação, como é que funciona aí para ti? Tá. Eu tenho 3 podcasts que eu amo de paixão, que é o podcast do British Journal of Sports Medicine, podcast da Jospit, e o podcast do Evert Verhagen, que chama Pulse of Performance. Mas, na verdade, eu acho que a inspiração do podcast que eu conduzo não são outros podcasts, para falar bem da verdade. E isso é engraçado, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, obrigado, porque é a primeira vez que eu parei para pensar sobre qual é a minha inspiração para o podcast. Mas eu acho que a minha inspiração, na verdade, é uma abordagem mais social. O que eu quero dizer com isso? Eu sou movido, eu gosto de resolver problemas, né? Acho que é por isso que eu sou da pesquisa, inclusive, que eu gosto de ver um problema e pensar em como resolver aquele problema da melhor maneira possível. E eu tenho uma coisa comigo mesmo, assim, que eu sempre quero me ver contribuindo para a sociedade de alguma forma. Quando eu vejo que eu não estou contribuindo muito, ou quando eu acho que não estou contribuindo muito, eu acabo fazendo uma mudança na minha carreira ou na minha parte de vida pessoal para poder ter a visão de estar sempre contribuindo com a sociedade. E hoje, um dos grandes problemas que eu vejo é a questão da implementação, né, de juntar, então, a questão da ciência com a prática. E eu acho que o podcast é uma das maneiras de fazer isso, né? Então, a minha maior inspiração é trazer assuntos que, na verdade, que falam sobre essa ponte entre o que está acontecendo na ciência, o que está acontecendo na prática e como juntar esses dois mundos, né? É lógico que com viés da minha especialidade, então, normalmente hoje a gente está falando de epidemiologia ou de esporte, atividade física ou ciência da implementação, que são as coisas que permeiam, né? Que são as coisas que eu faço no meu dia a dia. Mas a minha maior inspiração, na verdade, é olhar para frente e falar assim, como eu posso ajudar a sociedade dentro dessa problemática de implementação? E aí eu acabo selecionando as pessoas e os assuntos baseado numa melhor maneira que eu vejo de abordar essa problemática. Muito bom, sensacional, Luizão. E Ana Maria Siriane, o que te motiva aí, o que te inspira, quais outros episódios ou podcast que você escuta? Conta um pouquinho pra gente, divide aí. Então, Fulco, é curioso isso, né? O meu pai escutava os programas gravados da Rádio Jovem Pan. Ele curtia tal e fazia isso. Eu mesma não sou que nem os meninos, não, que tem. Mesmo você, né? Você que me mandava uns podcasts, falava assim, ai, olha isso aqui é legal, não sei o quê. Eu mesma não escutava podcast. Essa é a verdade. Não tem nada romântico. Não escutava podcast, não tenho nenhum preferido, a não ser os nossos que eu acabei escutando conforme fui conhecendo mesmo o grupo e as coisas que vocês produziam. Então, antes de eu fazer o podcast com vocês, eu escutava o podcast do Fisiortopedia só, praticamente. Aí depois essa linguagem de comunicação foi meio entrando na minha vida. Hoje eu ainda escuto o da Marielle, eventualmente, né, o Semeadora de Ideias. Escuto eventualmente também o Nota 6, do Mauro Fantini, que um é um podcast de habilidades socioemocionais, basicamente, ou psicologia positiva, e o outro é um sobre conexão, comunicação, que tem muito a ver com as coisas também que eu falo no Aprender e Ensinar. Mas eu não tenho, assim, um podcast que eu sigo fielmente, a não ser os nossos mesmo, que eu coloco, baixo eles no meu tablet, e quando eu estou indo para São Paulo, é 4 horas para ir, 4 horas para voltar até Guarulhos, aí é quando eu pego para escutar. Então, a pandemia prejudicou muito, inclusive. O clássico problema técnico de um podcast. Fique tranquilo, Ana. Esse daí vai pro ar. É incrível, né? E aí, enfim, inspirações. Aí, depois conhecendo melhor como isso funciona e tentando entender como é que é esse universo, eu comecei a coisa do convidado, né? Na minha cabeça, eu ia fazer um podcast que eu fazia eu comigo mesma no meu horário e falava das coisas que estavam na minha cabeça, aqui na minha programação. Mas eu percebi que a linguagem de podcast, para ela ser mais dinâmica, mais interessante, episódios com convidados são mais interessantes, são mais legais. Eu comecei a ouvir um e outro
e perceber que era mais gostoso ter convidado. Eu ainda faço alguns episódios sozinha, mas é bem mais comum agora eu ter convidados fazendo comigo. Então é isso, assim, eu não sou uma escutadora de podcasts em inglês, por exemplo. Muito bom. E o que a Ana falou é... Nem recebi prescrição de parar de ouvir. E o que a Ana fala é mais do que verdade, que toda vez que ela vem aqui para o QG, ela sempre chega com uns 4, 5 episódios que ela escutou, cheio de ideia, e aí nasce um monte de outras coisas em cima disso. Então é bem gostoso essa parte. Rafa, verdade. o que te inspira nesses podcasts? Na real, a gente escutava os mesmos, né? A gente acho que tinha uma base parecida, assim, eu escutava muito Nerdcast, A escutava Nerdcast é muito legal, SciCast, é muito né? bom. Muito legal. E um pouco na época também de Naruhodo, assim, então eu sempre gostei de coisas mais vinculadas à ciência, tecnologia, e eu maratonava, assim, Nerdcast e SciCast, eu maratonava, né? Nerd, né? Aquele SciCast, aqueles episódios longos de 2 horas e meia, né? Eu assisti ao longo de alguns dias, Muito assim, nerd. mas, assim, enfim, eu gostava ali da história dos continentes, tinha uns rolê legal ali de escutar. Mas eu acho que isso foi... Na TV ele assiste o Brasil visto de cima. Eu não vejo muita TV, mas vai saber, né? São os dias talvez. Mas eu comecei um pouco por isso, assim, e gostava desses episódios, né? Desses canais, isso que eu escutava. E aí, o que eu achei mais legal do podcast é esse clima descontraído, né? Você consegue abordar assuntos complexos num bate-papo, na forma de um bate-papo. E o mais legal, assim, que eu acho que é o que quebra do YouTube ou de outros modelos de comunicação, é que o bate-papo vai construindo o tema, o que faz com que a gente consiga, talvez ir até mais longe na discussão, e para quem escuta, você consegue meio que construir junto. Então, para mim sempre foi um jeito, eu sou muito auditivo para estudar, e escutar a forma, né, o conhecimento sendo construído numa discussão me ajuda muito a consolidar, assim, a ter um panorama muito mais profundo do assunto, né? Então, acho que isso foi o que, no começo, né, fez com que a gente quisesse trazer coisas que a gente falava que eram mal compreendidas, talvez, porque não tinha esse tempo para discutir, não tinha esse tempo para elaborar ideia, para um ambiente onde a gente podia elaborar ideia, né? Podia ter esse tempo. E aí depois eu fui mudando meus gostos, né, para escutar podcast, mas eu comecei por esses, assim. Muito bom, Rafa. Tia, você já é uma consumidora de podcast? Você ainda está começando? Como que funciona a sua rotina e o que vai te inspirar aí nesses próximos caminhos? Então, Foucault, eu acho que mais do que trazer algum podcast que me inspira, eu sou assim, uma consumidora de podcast. Na verdade, me tornei. Mas eu acho que o que eu trago uma visão um pouco mais do maternar, para variar, que é algo que me inspira, porque eu acho que quando cheguei no Brasil de volta e eu já estava grávida, é aquele momento que eu entrei em repouso e daí os meninos nasceram, e daí, de repente, você está 1 ano e meio fora de uma realidade, né? Porque não é só profissionalmente, mas do mundo inteiro. Então, você deixa de ouvir notícias, você deixa de participar de reflexões do que está acontecendo na sociedade e, de repente, ouvir o podcast como uma porta para eu poder participar de alguma forma dessas coisas sem estar participando ativamente, vamos dizer assim, né? Então, nos meus momentos de caminhada, às vezes estava fazendo alguma coisa em casa, de repente eu me tornei uma consumidora de podcast nesses momentos, e isso foi muito bom para mim. Então, eu acho que talvez a minha inspiração venha mais desse ponto, assim, de uma oportunidade de você tentar trazer reflexões, como o Rafa falou, de um jeito um pouco mais leve, né? De um jeito que você consegue consumir essa informação e talvez dar um start numa reflexão em qualquer momento que você estiver ali, sem necessariamente precisar estar sentado no computador com um papel, uma caneta, mas que você possa gerar ter esse consumo de informação e ter essa oportunidade de receber, né, informações e fazer reflexões em qualquer momento do seu dia. Isso é muito legal. Acho que a pandemia trouxe isso mais à tona ainda, né? Mas eu acho que essa é a minha maior inspiração, assim, tentar fazer algo que as pessoas possam consumir, possam receber informação e também gerar
pontos de discussão e reflexão, aonde quer que você esteja, em qual momento você, né, que você ajuste na sua rotina. Então, isso para mim foi muito importante e eu acho que isso é o ponto que mais me inspira, assim. Bem legal, Gê, bem legal. Bruno Saragiotto, por favor. Sim. Bom, acho que se eu tivesse um terapeuta, ele ia falar igual falou pro Hélio, ia mandar eu parar, porque eu consumo demais, assim, muito. Porque tem algumas coisas, assim, né? Primeiro eu vou falar no geral, assim, do que eu consumo, depois eu vou para a inspiração. Porque tem uma coisa, eu odeio dirigir. Eu odeio dirigir. Eu acho a coisa mais chata do mundo dirigir. E às vezes tem que dirigir longas distâncias e tal. Então, ouvir um podcast no carro é algo que me deixa mais tranquilo para falar assim, eu não estou perdendo tempo dirigindo aqui, porque eu acho um saco. Então, mesmo indo para o trabalho, indo para qualquer lugar. Então, e aí eu comecei a ficar viciado em podcast, correndo, eu fico variando também, às vezes é música, às vezes é podcast, às vezes até, se é na esteira, às vezes até assisto uma coisa, uma série. E eu comecei a virar eu consumo todo tipo de podcast, eu acho, desde, sabe, sei lá, o programa do Bial, quando tem um entrevistado legal, eu escuto no podcast, esses de mainstream, até, sei lá, o Joey Rogan, também é entrevista com os caras de Hollywood, né? Até esses, né? O Luizão falou, né? O podcast da Jost eu acho fantástico, o da British Journal Sports Medicine. Tem um cara que é o Joey Tata, ele também entrevista umas personalidades assim gerais mais da área de dor crônica. Tem o Norman Swan também, que é um cara que faz umas entrevistas mais relacionadas à área médica. Então, eu tenho muito podcast. Tem o B3, que é um que eu adoro, que é de música. Então, eu vou variando muita coisa. Tem o Resumo Cast, que às vezes eu escuto antes de comprar um livro, que eles fazem meio que um resumo rápido de livros gerais. A maioria é livros de empreendedorismo, assim. Mas às vezes é legal também para ter umas ideias. Mas acho que minha maior inspiração, assim, talvez vem mais de leitura. Porque ultimamente eu fiquei viciado em filosofia. Desde o dia que eu descobri que eu não tive filosofia na minha educação básica, que eu não sabia nada. Na verdade, eu falei, cara, eu preciso entender isso. Eu comecei a ler livro de criança, né, filosofia para criança, e eu comecei a ir mais a fundo. Mas podcast de filosofia me dá sono. Então, então eu tiro mais inspiração para minhas coisas pessoais no geral, lendo outras coisas, lendo outras áreas. E às vezes eu tiro de um negócio, sei lá, lendo um negócio de Descartes, eu falo, nossa, vou fazer um negócio assim. Às vezes não dá em nada, a maioria das vezes, é uma ideia ruim, mas eu venho mais daí também, de leitura, e podcast tem de tudo. Mas eu acho que a grande inspiração, talvez, para dar o start desse nosso podcast internacional, eu acho que como eu e a tia, a gente teve essa oportunidade de morar fora um tempo, num lugar que era muito rico, que recebia pessoas de fora, e estar em congresso com essas pessoas, você conhecia mais pessoas. A ideia era assim, cara, todo mundo precisa ouvir o que esses caras têm para falar. Esse cara, ele estava aqui no meu dia a dia, eu preciso trazer ele para as pessoas escutarem a ideia, né? Acho que essa troca de ideia. Eu sempre gostei muito de estar num ambiente rico de pessoas. Por isso que eu estou aqui também. Onde você vai fazer uma conversa, né, no almoço, de repente você está discutindo um negócio que você está pensando pra caramba, que você aprendeu uma coisa, então eu acho legal isso. Então acho que vem mais daí essa inspiração, talvez nem tanto do que eu consumo, apesar de ser um consumidor, um highly user de podcasts. Sensacional. Ele não comentou, mas ele participou do podcast do Joey Tata, que ele falou, né? Então, para quem não escutou, depois é bem legal escutar esse episódio com o Bruno Saragiotto lá, em inglês, né? Então, lembrando desse pequeno detalhe. E para quem ainda não entendeu, o nosso podcast é em inglês, ele vai ter todas as legendas no YouTube e tudo mais. Então, tem algumas questões técnicas que a gente ainda está resolvendo aí para deixar prático e fácil de consumir para todo mundo, né? Eu e o Rafa, a gente já fez um teste legal para testar a parte das legendas e tal. Acho que qualquer dia, quando eu estiver comemorando alguma data, aí a gente solta esse episódio nosso, que é uma conversa Vai fazer muito sucesso profunda. esse episódio, esse papo vai fazer sucesso.
E eu participei de um também legal, que é esse do Norman Song que eu citei. Eu participei presencial desse podcast. Aí essa é uma história boa, qualquer dia eu conto para vocês, que eu não sabia que era ao vivo, e era ao vivo. Porque era um programa de rádio que ele tinha, um programa de rádio que ele transformou em podcast. Então eu fui no programa de rádio dele ao vivo, achando que a gente ia gravar, né? E eu ia poder repetir quantas vezes eu quisesse, tudo. E de repente o cara falou, acendeu aquela luzinha, né? No ar, né? On air, lá na Austrália. E ele falou: "Vamos começar, Bruno, tá ao vivo aqui para contar pra gente". Eu dei umas travadas, dei uma enrolada e saiu. Mas é muito legal isso, Bruno, porque em algumas oportunidades, eu já tive algumas oportunidades de dar entrevista ao vivo em rádio. E eu olhava aquilo tudo, né? Tipo, dentro da Rádio Bandeirantes e tal. É muito legal rádio, cara. Rádio é um negócio muito legal, porque você não está enviesado porque a pessoa é bonita, você não está enviesado porque é um cara bonito, uma mulher bonita, um corpo bonito. Você está enviesado, você não tem viés, você tem menos viés e você está ali realmente porque o conteúdo é legal. Então, assim, é uma coisa bastante energética, assim, né? O podcast ele tem que ter uma energia legal, porque senão é aquilo que você falou, dá sono, fica chato. Então, isso é o desafio, eu acho. Você tem que ter um quesinho ali de alguma habilidade de manter uma coisa que é só áudio e manter essa energia em cima. E às vezes que eu fui para a rádio dar entrevistas, eu achei muito legal e me deu vontade de trabalhar com rádio. Mas nunca me passou pela cabeça assim ter um podcast onde eu pudesse escolher as pessoas e pudesse trabalhar na pauta, trabalhar no roteiro, né? E eu achei muito legal, de repente, um encontro da vida. E outra coisa que eu percebi também, diferente da Ana Maria Siriani, assim, que foi buscar ajuda numa fono, tal, que fez lá um trabalho técnico, eu percebi também que o poder que a gente tem na forma de falar com as pessoas e na forma de impor essa voz, de botar, de aumentar a intensidade, diminuir, essa coisa sutil, essa nuance é interessante, cara, porque eu escuto os meus podcasts também. E às vezes, é igual quando eu escrevo. Eu leio umas coisas e falo assim, cara, não fui eu que escrevi isso aqui, cara, não é possível. Esse texto está muito legal, guardado as devidas proporções, então, assim, modéstia à parte. Mas é que, assim, tem uns momentos do podcast também que eu não me reconheço. Parece que não sou eu, porque eu acho que é mais uma persona que eu criei, como é talvez a persona do fisioterapeuta, do clínico, é a persona em casa. Eu acho que talvez eu tenha criado essa persona, porque é muito sutil, é muito legal, é muito difícil, e para mim sempre é um desafio gravar um podcast. Muito bom, Elinho. Eu vou aproveitar que você já está falando, que eu quero puxar a última pauta, já que a gente está no final, como são muitas pessoas, né? O que você ainda quer fazer no podcast que você ainda não conseguiu? Então, vamos projetar um futuro aí. Eu aqui tentando organizar e oferecer o melhor para os nossos colaboradores. Vamos ver se a gente consegue te ajudar, proporcionar. Então, fala um sonho que você tem dentro do podcast que você tem elaborado. Ou um convidado, ou qualquer coisa do tipo, né? O meu sonho é muito claro, já apresentei para o meu CEO já, tem um orçamento, já está na mesa. Eu quero uma mesa igual do Flow, para fazer um podcast ao vivo, não precisa ser ao vivo, mas pode ser gravado, mas assim, um podcast presencial, uma mesona, comida, trazer os caras e bater papo e fazer patrocínio podcast. Do iFood. Traz Saragioto junto, sei lá, aí, sabe? O Brunão faz o café. E começar a misturar tudo, misturar o papo do espanhol com o meu, o papo da Ana Maria com o meu, sei lá, começar a fazer umas miscelâneas, porque eu acho também que a gente, se é legal pra caramba já o podcast do Fisiortopedia, cara, se a gente fizer presencial, eu acho que deve ser outra pegada. Nunca fiz presencial, mas deve ser outra pegada, deve ser muito legal, cara. Então, esse é o sonho, tá na mesa do meu CEO já o orçamento, uma mesona bonita, com logão na parede, 6 microfones, que eu falei, porra, somos 4 sócios, a gente tem que ter a possibilidade de ter os 4 e mais 2 convidados, assim, mas a gente pode, tá na mesa aí, só o presida liberar. Convencer a Ana Maria para sair de casa agora. Vamos ver. Mas, digo que esse sonho está próximo. Algo me diz sobre isso. Gostei, hein?
Legal, Não, me é. fala aí o que você ainda não fez no podcast que você gostaria de fazer. Então, vamos projetar o futuro aí. Olha, eu tenho uma coisa, mas eu preciso dizer que agora, depois da fala do Hélio, um sonho que eu não sabia é fazer uma gravação presidencial, assim, meu, O a meu ideia é também já virou. fantástica. É, já virou. Mas, mas sem querer roubar a ideia do Hélio, mas já roubei, Segura né? aí, Desculpa, Hélio. presida, segura aí essa. Vai ter que fazer agora. Agora Vai passar rolou, esse orçamento aí. rolou uma pressão agora, Ô, vai ter que fazer. Espanhol, só falta vontade política, cara. O orçamento está na mesa, o fornecedor está pronto para entregar. É falta de vontade política mesmo. O presidente do Senado engavetou o projeto. É a famosa burocracia, né? É É. isso aí. Bom, mas eu acho que assim, pensando, eu acho que uma coisa que eu gostaria de fazer e ainda não fiz é gravar um episódio de podcast da mesma forma que eu gosto de ouvir podcast. Então, talvez tenha um convidado que, por exemplo, corra junto comigo e gravar o podcast correndo, fazendo atividade física, Porra! gravar fazendo assim, entendeu? Corre com o Hélio, Porra, pronto, já resolveu. ideia! Não dá. É porque eu falei que eu sou corredor, mas eu não fiz um detalhe aqui. Eu não sou corredor como o Hélio. Então, perdão, mas não dá, porque senão eu não consigo. Eu sou outro nível, eu sou um nível bem ruim, para dizer o português claro, né? Eu gosto de correr, né, tal, mas enfim. Então, a gente vai ter Pode que ser ter um carro com a presencial mesa de som. correndo. Exato. Uma Exato. mesa de som Cameraman. correndo junto. Vamos juntando Além de sonhos, vamos correr, fazendo aí, gente. além- eu sou treinado nisso, viu, Espanhol? Porque eu corro, eu corro 3 vezes por semana. E o treino de sábado é um treino longo, geralmente pode durar 1, 2 ou 3 horas. E eu corro sempre com o mesmo amigo, conversando. Então, assim, a gente fala que a gente não corre, a gente faz terapia. Ele vai lá, ele reclama da vida dele, eu reclamo da minha, ele reclama do trabalho dele, eu reclamo do meu, ele reclama da família dele, eu reclamo da minha, a gente sai zerado do papo. E aí, quando eu conto isso para paciente, eles não acreditam. Eu falo assim, ó, primeira coisa que eu não acredito, que você aguenta correr 3 horas. A segunda coisa é que você aguenta, você tem assunto para conversar 3 horas. E a terceira coisa é que você consegue correr 3 horas e falar ao mesmo tempo. Eu não consigo correr e falar. Mas, São Eu não vou vários poder ser desafios aí. convidado do mas especial a do gente já Luiz. se pegou, dando tiro a 15 por hora e conversando ao mesmo tempo. Falei, meu, nós estamos ficando loucos, cara. Acho que tá na hora de parar. Esse treino tá hard. E seu amigo é o Zen Bolt. Não, e o cara é 11 anos mais velho que eu, cara. O cara corre muito mais que eu. É bizarro. É, sensacional. Aninha, me fala o que você ainda não fez no podcast que você gostaria de fazer. Ai, tem várias coisas, né? Vamos Mas ver se seu sonho é mais presencial não fácil. estava Vamos ver se o sonho é mais fácil do que o deles aqui. presencial, eu não estava pensando, não. Ó, eu tenho alguns convidados que eu gostaria muito de trazer para o episódio do Aprender e Ensinar, que são pessoas bem conhecidas no meio da educação, como, por exemplo, o professor Nilson Machado. É difícil conseguir essas pessoas, elas têm umas agendas super apertadas. Todo mundo sabe da minha loucura para gravar um episódio com o Conrado, né, do livro Lifelong Learners. Estou tentando, estou na cola dele, marco ele, faço de tudo. Conrado, se estiver me ouvindo, por favor, grava esse podcast comigo, tá? E aí eu tenho coisas que são relacionadas, né, que são sonhos. Por exemplo, a gente fez o primeiro treinamento docente, alcançou um número muito legal de professores nessa iniciativa que tem tudo a ver com o conteúdo do podcast. Mais de 100 certificados foram emitidos nesse treinamento. Certificados emitidos com prova, e precisava tirar 7 para ter o certificado. A minha meta é 300, então se você está me ouvindo, é professor, não esquece, o treinamento está aberto na plataforma, é gratuito. Acaba o treinamento, faz a prova do certificado, não deixa de tirar aí esse documento, colocar no seu histórico, no seu Lattes, no seu currículo, whatever, o que você achar que é importante, ou então só colocar mesmo na sua vida, na sua prática. E aí, dessas coisas todas que a gente está falando de melhoria do próprio podcast, eu sinto muito falta da gente ter os vídeos de volta no YouTube. Eu gostaria que a gente voltasse a ter o legendado, porque dá acesso a quem, por exemplo, tem dificuldades de audição. Então, o fato dele ir para o YouTube legendado garante essa acessibilidade.
Mas eu sinto falta da gente estar lá, sabe? De aparecer a nossa carinha, de passar meus gatos, e a gente ter esse vídeo, não só a arte do podcast com aquele barulhinho do sonzinho, que eu acho legal também, mas é gostoso ver as pessoas. Totalmente apoiado. E também tem que ter um canal de cortes do Fisiortopedia, porque às vezes as pessoas não têm o tempo de ouvir o episódio inteiro e a gente tem algumas coisas muito legais no Mas meio. é isso que você falou, Elin, só falta vontade política. Tudo culpa do Senado. Fica aqui o protesto e a gente já está entrando aqui com um mandato de segurança aqui para ver se a gente resolve isso, porque tá difícil. Eu acredito que dá para pedir o impeachment também do dono dessa bagaça, mas enfim. Tá na moda. Tá na moda. Tá na Eu vou moda. pedir para vocês Vamos lá. colocarem a reclamação de vocês no saque, tá? Chegar no setor responsável. Vai ser quase um tiro no pé, porque o Eric vai responder ele mesmo depois lá, mas tudo bem. Rafael, o que você quer ver nesse podcast aí? O nosso CEO, isso é só uma indireta pro Rafa, tudo isso, tá, gente? Então, entendam. Rafael, defenda-se. Eu vou me falar uma coisa, vocês não vão nem querer protestar depois do que eu falar. Quero saber. O meu sonho já foi atingido. Eu queria ver mais quadros com pessoas incríveis falando coisas diferentes aqui. E eu acho que a gente tem isso hoje. A gente conseguiu criar um quadro onde a gente fala de fisioterapia, onde a gente fala de empreendedorismo, onde a gente fala de ensino, a gente fala uma perspectiva populacional, e agora, né, que eu acho que é a última coisa que faltava aí para a gente abranger todos os temas, a gente trazer, né, um quadro que traz pessoas de fora, pessoas internacionais, né, e coloca isso de forma acessível para quem aqui no nosso país talvez nem conheça esses pesquisadores, né, que estão ali na linha de frente, no front da ciência, construindo o que hoje a gente usa de base para propor intervenções, propor políticas, né, ou tomar decisões com relação a quais são as melhores intervenções. Então, eu adoraria ter uma mesa de podcast também, acho que tá no nosso mapa aí, né, a gente ter um espaço para gravar algumas coisas presenciais. A ideia dos vídeos é muito legal também. Acho que a gente pode considerar aí o retorno delas. Mas o ponto para mim é que eu queria ter mais diversidade de assuntos assim no nosso canal, aqui no nosso podcast. Eu acho que a gente hoje fala para todo mundo, né? Inclusive, a gente tem muitos ouvintes que não são nem físios e que acompanham a gente ali, né? Todo dia, toda semana, escutando episódio nosso. Para mim, isso já atingiu o meu sonho. Ô, Rafa, vamos deixar a meta aberta, depois vamos dobrar a meta. Como é que essa conversinha de que atingiu o meu sonho? Fecha a meta, não. Como o Luiz falou aqui no chat, achei uma resposta meio lisa, mas tudo bem. Tentando desviar do assunto, tá? Mas tudo bem. Não, corta a luz isso aí. O cara fez curso de CEO, gente, já sabe até engambelar os outros. Assim, ó, uma coisa que não entrou na pauta aqui, uma coisa que eu fiz, né? Eu vou rodar uma pergunta aí, mesmo sem autorização do Fukuzawa. Não tem problema, sinta-se em casa. O que vocês fizeram no podcast agora? Ele falou de futuro, né? O que você quer fazer? O que vocês fizeram no podcast, Luiz Espanhol? O que você fez no seu podcast que você olha e fala assim, pô, isso aqui ficou do caralho, isso aqui ficou muito legal. O que você fala, você olha e fala assim, pô, isso é muito legal. Do ponto de vista da estrutura, eu acho que foi fazer conseguir, né, achar uma ferramenta que pudesse fazer como se os episódios do podcast fossem uma página de internet. Então, assim, lógico que a gente não tinha financiamento para fazer um website específico para o quadro do Sport Sample, mas aí eu fui atrás de uma ferramenta que eu consigo liberar ela na internet e deixar ela aberta. Então, é lógico, lá eu coloco só os episódios do Sport Sample e todo episódio tem uma figura dando os créditos para o dono da figura ou uma figura aberta que pode ser utilizada. Lá tem todo o cronograma que a gente discutiu. No final tem todos os links, né, dos canais da onde que o cara pode ouvir, inclusive o próprio vídeo o vídeo do YouTube, que não é um vídeo, mas o podcast está lá. Ele está embedded, né, ele está dentro da própria plataforma, e aí tem links para os artigos que são discutidos, para o currículo do cara que está falando, ou da pessoa que está falando, e por aí vai. Então isso eu acho que é uma coisa bem bacana. Do ponto de vista de convidados, eu acho que duas coisas que eu achei que foi assim, muito interessante, que eu não sabia, achei que não ia acontecer,
foi que uma vez eu mandei um convite, falei assim, cara, vou mandar, tipo, tem uma iniciativa chamada GoPA, né, cara, um negócio que eu tenho uma vontade imensa de me vincular com os caras, assim, eu mandei e-mail, falei assim, olha, sou aqui um pesquisador brasileiro, tal, você não tá a fim de gravar um podcast? Mas foi assim, no mesmo dia, cara, que legal, a gente tá querendo fazer um negócio assim, tal, e a coordenadora do projeto falou assim, tô dentro. E foi um dos melhores episódios, assim, ela falava e eu quase caía da cadeira, assim, eu ficava empolgado, falando, nossa, esse negócio é muito louco, eu não queria parar. Então isso foi muito bom. E o segundo foi uma estratégia um pouco parecida, assim, eu vi uma publicação no British Journal of Sports Medicine, uma publicação que eu gostei, eu achei, foi uma carta-resposta a um editorial, então saiu um editorial, o cara fez uma carta-resposta àquele editorial, e eu achei muito legal os pontos discutidos. Aí, de novo, né, era um brasileiro, nesse caso. Aí eu vi que era um brasileiro e falei, brasileiro eu vou chamar, né? Porque a ideia do podcast é ser em português, então eu falei, é brasileiro eu vou chamar. Só que é um professor de uma universidade lá do Reino Unido. Aí mandei e-mail para ele, falei assim, cara, tem um projeto assim assado, né, se você quiser. E o legal dele é que ele trabalha com saúde pública, atividade física e sistema complexo. Ele é professor de sistema complexo lá. Eu falei, cara, o cara fala dos assuntos que simplesmente são todos aqueles que são atuais hoje em dia, né? E aí chamei o cara para participar. Ele também, assim, acho que num dia já respondeu, falou, nossa, o projeto é super legal, vamos marcar sim. Inclusive, eu olhei o teu podcast e um dos teus convidados eu acho que eu conheço. Ele estudou com um cara no colégio. Eu falei, cara, esse mundo é muito pequeno, não pode ser que no caso foi o Leandro Paris. Então ele viu o episódio que o Leandro Paris estava lá e falou, cara, eu estudei com o cara no colégio e tal, você conhece ele. Então a gente acabou se aproximando de contato por causa disso. Foi outro episódio que eu achei que ficou muito legal para juntar esses assuntos meio que tão em alta hoje em dia. Muito legal, muito legal. E aí, alguém mais quer falar? Eu atravessei o host aqui. Não tem problema. Eu vou falar agora. Não, eu só vou falar uma coisa. É isso que é host de podcast, né? O cara já dominou a pauta. Quero bagunçar aqui. A gente bagunçar. Sem problema nenhum. Mas uma coisa muito legal, eu vou aproveitar e vou falar assim, uma das coisas que me deixa muito feliz é ver o quanto que as pessoas têm utilizado em material de aulas, né? Então, faculdades, cursos, esse compartilhamento do material é uma coisa incrível, né? Eu e o Rafa, a gente sempre brinca e a gente fala assim, a gente tem que tomar cuidado para não ser o chato, porque a gente só dá resposta num podcast, né? Não, esse assunto eu já falei nesse episódio. Então, ao invés de responder mesmo, tem um episódio muito mais elaborado. Então, diversas respostas da própria plataforma lá do Fisiortopedia, eu deixo o link de um episódio, porque é muito mais fácil de explicar e tem toda uma construção de toda a temática, né? Então, fazer um material, uma conversa que a gente considera solta, assim, né? De uma forma, entre aspas, informal, e isso virar um material complementar para a educação das pessoas é uma coisa muito rica, né? Então, para mim é uma grande satisfação ter projetos que fazem isso com o ensino da fisioterapia no Brasil. Os meus dois favoritos, e sei lá, me chamem de egoísta, autocentrada, sei lá, o que vocês quiserem. Tem dois episódios que eu gosto muito. Um é de dezembro do ano passado, quando eu falei sobre ler livros. Aquele episódio mexeu com muita gente. Muita gente me escreveu dizendo, Ana, eu tinha parado de ler, eu estava muito chateado com esse negócio de ler em quantidade, eu estava muito pensando que eu tinha que ler coisas técnicas ou coisas, assunto do momento, o livro do momento, eu tinha desconsiderado ler um romance como leitura, eu tinha desconsiderado uma série de coisas como prática de leitura, e aí quando você falou nesse episódio, eu me animei e voltei a ler. Então, esse episódio para mim foi super significativo, porque, juro, não foi nenhuma, nem duas, nem 4 pessoas, um monte de gente escreveu falando sobre ler depois que escutou aquele episódio. E um desse ano que eu gosto muito é o episódio número 21, eu acho que tem a ver com essa coisa também da maioridade do podcast, mas é um episódio do pensamento crítico reflexivo, que foi outro também que gerou vários comentários, vários feedbacks, o pessoal gostou muito do episódio, e eu hoje entendo por que ele é um episódio legal. Ele tem um storytelling, ele tem uma notícia, ele agarra as pessoas no começo, e aí eu vou construindo isso em termos do que os professores estão fazendo para ajudar os alunos, o que os alunos precisam fazer também para se desenvolver nesse sentido.
e acho que aquele episódio realmente mexeu com as pessoas, mexeu muito comigo. O Fukuzawa gravou um IGTV por causa daquele episódio, foi muito legal. Então, são os dois que eu mais gosto. E aí, com convidados, é até desumano falar, né? Eu gravei com pessoas que, para muita gente que não sabe, o professor Troncon, ele, assim, dentro da educação médica, é uma pessoa de referência no Brasil inteiro. Então, talvez as pessoas não saibam isso. O professor Valdes Bolela tem uma baita formação nessa área de educação também. A oportunidade de falar de assuntos de habilidades socioemocionais, que são assuntos que não são ainda pauta em sala de aula com pessoas diferentes, inclusive fisioterapeuta. Então foi assim, eu tive convidados muito incríveis que deram um show mesmo. Então, mas aí eu fico com esses dois meus mesmo como os preferidos. Rafa, Muito aproveita legal. amplamente. O Perdão. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Os episódios que eu mais gostei, e tem os episódios que eu me orgulho de ter feito. Eu acho que a fisioterapia é uma profissão muito jovem e a gente precisa construir a história dela ainda, né? Eu acho que a gente já quando a gente vai começando a virar os mais velhos da profissão, né? Lógico que tem gente mais velha que eu, mas, por exemplo, tem entrevistado a Conceição, cara. A Conceição chorou no podcast, ela se emocionou. Então, assim, eu acho que a gente deixa registrado um pedacinho da história, e eu me orgulho muito de ter colocado essa pedrinha, assim, sabe? É como se você tivesse colocado uma placa na parede, assim, entrevistar o Carlos Castro, entrevistar a Conceição, entrevistar esse pessoal que veio cortando o mato para a gente passar hoje no asfalto lisinho, cara, assim... talvez, e é engraçado, porque é o episódio mais fácil para o host, para o entrevistador, porque eu não preciso fazer nada, porque o cara tem uma história tão robusta, assim, o cara tem uma história tão rica, que a única coisa que tem que fazer é deixar o cara falar e ficar escutando, igual uma criança, assim, tipo cachorro olhando para a máquina de frango assado, sabe? Você fica lá olhando, você fala, porra, cara, que história, entendeu? Então é muito legal, me orgulho muito de ter falado com esses caras e ter deixado isso registrado. Eu falei, até falei pro Carlão, Carlão, daqui uns 50 anos, daqui uns 100 anos, nem eu nem você vamos estar aqui e, se Deus quiser, cara, vai ter gente ouvindo a gente e falar, porra, olha que história, olha, fisioterapia tem 150 anos, tem 200 anos, olha que legal. Cara, porra, meu. E isso é legal, né? Que falam que o podcast ele tem o poder de ser uma coisa de cauda longa, né? Então, você faz hoje e o cara pode escutar daqui 300 anos e, puta, vai ser muito legal ainda de escutar, porque ele é atemporal. Lembrando, gente, que eu sou mais velha que o Elin. Ó, eu vou aproveitar que tá cada um Mas falando. aparenta muito menos idade que eu. Muito. Eu vou aproveitar que tá todo mundo falando dos episódios preferidos, eu vou lançar um desafio. Para quem estiver escutando e chegou até essa parte do episódio, eu queria que vocês repostassem o episódio que vocês acham o preferido de vocês, né? Então, acho que esse é um processo que é legal, porque a gente às vezes não tem essa repercussão. Então, por favor, quem estiver escutando, reposte o episódio e marca que é em relação ao episódio 100 que vocês escutaram aqui, tá bom? Rafa, por favor, agora é você. Que episódio mais te marcou, Jaque? Olha, na verdade, eu acho que, já que a gente está nostálgico aqui com 100 episódios, né? O que mais me O do marcou... pedágio. O do pedágio foi favorito. marcante. O do pedágio foi meu marcante. Tem uma hora que eu paro assim e falo assim, pera aí, gente, que o Rafa tá pagando. O Fuco fala, espera aí que o Rafa tá pagando aqui o negócio. Enfim, a gente teve a possibilidade de falar com muita gente, né? Eu conheci muita gente ao longo desses 100 episódios, assim. E conheci num nível que talvez eu não ia conhecer num congresso, eu não ia conhecer num evento, não ia conhecer assistindo uma aula da pessoa, né? Porque quando você está num bate-papo, não tem estruturação de aula que aguente uma entrevista falada sem, ainda mais a nossa, né? Que é mais descontraída, né? Praticamente a gente tem uma pauta que é o que a gente quer falar, a gente não direciona muito o convidado, né? Para dizer o foco. Então, poxa, eu conheci pessoas incríveis, escutei histórias incríveis, aprendi coisa pra caramba, né? E eu tenho uma posição muito privilegiada no nosso quadro, né? Porque o Fuco é o host do quadro e eu tô ali escutando, então eu posso ficar aprendendo e ficar só escutando muito tempo, assim, e dar minha opinião, né? Conversar com a pessoa.
Mas eu acho que que a gente teve de possibilidade com esses 100 episódios, eu acho que nenhum evento científico, nem nada ia dar para a gente, assim. A possibilidade de conhecer profundamente pessoas tão ricas, tão, né, inteligentes, com opiniões tão diferentes sobre fatos relacionados à nossa profissão, profissionalismo, saúde, etc. Então, eu diria que talvez o episódio do pedágio seja o meu episódio favorito também. A gente discutiu um assunto legal naquele episódio, mas eu olho para trás e eu penso, nossa, isso é muito legal. Ter essa diversidade de opiniões e dar voz a tanta gente incrível, né, isso para mim é o que mais é interessante assim no quadro. Sensacional. Já que a Tia falou que ia falar de algum sonho aqui, Tia, se você quiser contar algum episódio favorito que você tenha escutado, mas, por favor, fale das perspectivas futuras aí. Eu estava preparada para falar das perspectivas futuras, dos sonhos, que o meu maior sonho, o meu primeiro e maior sonho é ter um microfone, né? Tá brincando. Ô, louco! Ô, louco, vamos providenciar isso. Pobre até para sonho, Tia. Nossa senhora, esse é fácil. Você Esse é fácil. Entendeu, né, senhor? Esse é fácil da gente... Essa até o Senado vai aprovar, Tia. Nossa, essa já passou, já tá Tá aprovado. simples, Já. né? Não, mas eu acho que... Tipo o cara que trabalha a vida inteira para comprar uma Kombi, né? Eu acho que a maior perspectiva é realmente a gente ver o podcast sair do papel, né? Eu acho que a gente vem pensando muito nisso, eu e o Bruno. Eu definitivamente não sou a garota das câmeras e microfones, mas eu gosto muito de conversar e eu estou muito empolgada para tentar vencer esse desafio, né? Que eu acho que vai ser super desafiador, outro idioma, né? Enfim, trazer gente que a gente, né, não necessariamente conhece para falar. E eu acho que vai ser incrível. Estou super ansiosa para isso. E adoro também quebrar uma barreira. Então, eu acho que no Brasil a gente ainda tem um pouco essa barreira de inglês, principalmente. Então, eu acho que a ação do Fisiortopedia, né, de poder promover legenda, e a gente está preparando tudo isso para todo mundo poder acessar o conteúdo, é muito legal, e poder conhecer o pessoal de fora também, não é todo mundo que tem uma oportunidade de ir para um congresso internacional, e além disso, né, de ter a cara de chegar lá e trocar uma ideia com o pessoal. Então isso eu acho que é muito rico, traz muita coisa boa, assim, e eu estou ansiosa para isso. Muito bom. Bruno, Tom e Theo vão participar do podcast de vocês? Acho que sim, hein? De alguma forma eles sempre participam. Ou querendo ou não. Mas sempre acaba citando eles, né? Sempre. Não, ou eles vão ser falados. Mas eu acho que sonho é isso mesmo, acho que é fazer esse podcast acontecer, né, dar certo. Quem você tinha perguntado, uma experiência, algo que deu certo, né? A gente ainda não sabe o que vai dar certo e o que não vai dar. Acho que a gente vai usar muito, né, vocês e a expertise, né, dos podcasts passados para a gente poder fazer um modelo que funcione, né, e um tamanho que funcione para o pessoal de fora. Acho que esse é um sonho, né? Dar certo. Acho que esse ano várias vezes a gente quase começou e parou, esperando algumas burocracias. Acho que vai dar certo. E episódios preferidos eu tenho vários, na verdade, muitos. Talvez um que foi muito importante esse ano, foi muito bacana, foi o da Ana com a Marielle, de habilidades socioemocionais. Tanto é que eu convidei as duas para falar na Unicid. Foi bom. Acho que vocês vieram com a Alessandra, que foi também legal, um tema bacana. Acho que tem vários. Tem o com o Rodrigo Vasconcelos, acho que é de saúde baseada em valor também. Esse eu acho fantástico. Tem um monte. Então eu sou fã, né? Consumidor, acima de tudo. Sensacional. Gente, eu não consigo fechar as coisas, tenho uma certa dificuldade com isso, né? Então, a gente vai encerrar agora e eu vou fazer uma pequena brincadeira aqui. Eu tô com um cronômetro aqui, tem 30 segundos para cada um de vocês encerrar, tá? Então, assim, como eu sou o host, eu consigo desligar o microfone de vocês. Então, eu vou começar pelo Hélio. Hélio, você tem 30 segundos para se despedir das pessoas. Pô, agradecer pela turma que me manda mensagem falando que, pô, ouviu uma história legal, escutou né, agradecer a confiança tanto do Fisiortopedia como a confiança das pessoas que colocam o seu bem mais precioso, que é o tempo,
para nos escutar e tem tanta generosidade de falar para as pessoas que foi legal para caramba. A gente tem isso no coração e não há dinheiro que pague. É isso, Fulco. Muito bom. Mutei o microfone. Agora, por favor, quem vai falar agora é Luiz Espanhol. Espanhol, você tem 30 segundos para se despedir das pessoas. Não, beleza. Eu acho que é também agradecer ao Fisiortopedia pela oportunidade de poder ser host de um canal, dizer que a gente faz isso com todo carinho, na verdade, para os ouvintes, né? Então a gente está sempre pensando no que é melhor para o ouvinte. Então o podcast só existe porque tem ouvinte, né? Então a gente faz os podcasts para vocês. Então aproveitem nossos conteúdos. Muito obrigado. E sucinto, muito bom, fácil. Ana Maria Que Cia. pressão! Exato, 30 segundos. Ai, que pressão. 30 segundos, tá. Eu queria também, lógico, agradecer todo mundo que escuta o Aprender e Ensinar. Pedir mais interação, gente, comentem mais lá quando a gente pede para vocês deixarem sua opinião, porque a gente quer saber realmente e ter mais ideias de assuntos que interessam professores, alunos, life-wide learners. Esse é o nosso convite, né, para melhorar a profissão e o país. Então, é isso, Fulco. Obrigadão. Beijo para todo mundo. Muito bom, fácil, vocês estão bons nisso, né? Agora o Rafa pediu para ser o último, então ele vai ser o próximo. Então vamos lá, Rafa, valendo. Bom, eu, na verdade, acho que queria agradecer os ouvintes, né, e pedir para vocês colaborarem, né, com a gente, mandando sugestões. A gente faz o podcast por vocês, para vocês. Então, a gente precisa que vocês nos deem feedback, nos deem sugestões de temas, o que vocês querem ouvir por aqui, para que a gente possa cada vez mais melhorar, né, o nosso produto, melhorar os episódios e convidar pessoas que vão agregar. Então, essa é a mensagem. Então, 30 segundos. Bruno e Thier, vamos lá? Bruno, primeiro. Valendo. Pô, achei que ia começar com ela. Vamos lá. Bom, agradecer demais, acho que também, né, agradecer todo mundo que está aqui, agradecer vocês por abrir mais oportunidades. E eu acho que esse podcast que vai vir aí ano que vem vai ser demais. E a gente vai fazer de tudo para que seja acessível para todos, né? Que a barreira da língua não seja um problema. E eu vou esperar mais 3 segundos para falar tchau, para ser mutado. Prontinho. Agora vamos lá. Thier, essa é a última. Vamos lá. Valendo. Vamos. Na verdade, eu só quero agradecer também essa oportunidade do Fisiortopedia dessa nova ideia, né, de poder colocar essa nova ideia no ar, vamos dizer assim, mas, na verdade, aproveito para fazer um convite, né, então acompanhem o que vai vir, então o convite estejam conosco assim que lançarmos o novo podcast, então vamos com tudo. Beijos. Muito bom, vocês estão muito bons nisso, muito bom, gente. Então, gente, a gente encerra o episódio 100. Muito obrigado por todo mundo que chegou até aqui. Obrigado para todo mundo. Foi muito difícil de arranjar esse horário com todo mundo. Então, um grande abraço e até o próximo episódio.